Boa tarde, irmãos. Boa tarde, pastor Juliano, Fabiano, que já está na sala conosco, o irmão Rogério Buzzi, demais irmãos que já estão na sala lá conosco, Robson Lira, que está com algum problema de áudio lá, não sei se o Robson vai conseguir entrar com a gente na sala aqui, mas de qualquer forma ele vai assistir o estudo, tenho certeza. Francisco Lima, Pedro Sampaio, a Marta Cristina também, boa tarde, irmã. Tudo bem com a irmã? Vamos iniciar. Pastor, o senhor ora, por favor? Ora sim, Marcelo. Por favor. Eu queria, antes de orar, fazer uma observação. Por favor. Os irmãos que têm YouTube, procurassem um estudo do pastor, do Dr. Walter Veik, sobre o Rei do Norte 2. Ele tem o Rei do Norte 1, um estudo, dura quase 2 horas, 1h50 e poucos minutos. E tem o Rei do Norte 2. É muito importante os irmãos ouvirem esse estudo, porque ele esclarece umas coisas muito interessantes. Muito interessante mesmo. Bom. Então, tá? Dr. Walter Veitman no YouTube. O Rei do Norte 1, mas o Rei do Norte 2 é continuação, mas ele é importantíssimo sobre os aspectos bíblicos, principalmente sobre o tempo do fim, sobre a mensagem angélica e sobre os remanescentes. Muito importante os irmãos assistirem, que vai tirar muitas dúvidas dos irmãos e vai dar uma visão ampla das coisas presentes e dos futuros, relativamente a nós, o povo de Deus. Então vamos orar então. Fabiano, prazer saber que você está aí, viu? Saudade do amigo aí. Salve, irmão. Deus abençoe. Marcílio, eu também quero o Celso. Não sei se o Celso já está na sala. O Celso me ligou ontem. Ele pediu o telefone do senhor para mim. Ele teve uns 5 dias sobre fuga. Coisa muito interessante, tá? Depois do estudo aí a gente comenta. Depois aí, estudo. Vamos orar. Pode que bateu aqui. Santo Deus, bondoso Pai, nós queremos agradecer a Ti. Este sábado tão agradável, Deus, que o Senhor nos falou muito, especialmente ao meu coração. Eu agradeço a Ti, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus que realmente cuida do seu povo, um Deus que está atento às nossas petições e conhece, ó Deus, os nossos corações. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas, e mesmo assim, o Senhor tem nos suportado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guiado com cordas de amor, como o Senhor fala lá em Oséias. Pai querido, obrigado pela presença dos meus irmãos, que aqui juntos fazemos a igreja viva do Senhor Jesus. Pela tua palavra está sendo proclamada através da internet, através desses hangouts, muitas pessoas, Pai, têm conhecido mais de perto a tua palavra, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, mas acima de tudo, de uma maneira verdadeira. Pai querido, muito obrigado pela vida do irmão Rogério, que ele seja um instrumento constantemente em tuas mãos, como cada um de nós também. Prepara os nossos ouvidos para que nós ouçamos a tua palavra e que os nossos corações estejam atentos, como daqueles 12 irmãos no caminho de Emaús. Que os nossos corações possam se abrasar a ouvir a tua voz através do teu servo. Obrigado pela vida do Marcílio, do Fabiano e de outros irmãos que estão na sala conosco. Visite cada um deles, suprindo nossas necessidades, Pai. Nós oramos agradecidos pelos teus méritos, pelo teu amor. Não porque nós merecemos nada, mas aos teus méritos que, ó Deus amado, faz-nos ser verdadeiros teus filhos. Muito obrigado pelo teu amor manifestado lá naquela cruz. Oramos a Ti agradecidos, no bendito, no santo, no poderoso nome
do teu Filho amado, Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Irmão Rogério, com o irmão. Eu tirei minha caixinha de som, Marcelo. Aleluia. Ah, tá ok, pastor, ajuda. Pedi pro Rogério desligar dele também. Irmão Rogério, é com o irmão. Será que está nos ouvindo? Tudo ok aí, irmãos? Marcelo, será que o Rogério está nos ouvindo? Agora que voltou, pastor. Interrompeu a sua... Eu não ouvi mais nada e me parece que a sala externa lá, eu não sei se os irmãos conseguiram ouvir. Não? Eu sei que aqui eu perdi o som do irmão aí por pelo menos aí 1 minuto. Acho que a conexão do Marcelo também caiu. Eu não estou ouvindo o irmão Marcílio também. Fabiano, está nos ouvindo? Estou ouvindo sim, irmão. Então, Pessoal na sala, Marcílio caiu. Não, estou aqui, pastor. Pessoal na sala, por favor, dá um ok se vocês estiverem nos ouvindo, se o som estiver saindo ok. Por favor. Ok, Irmão... eu estou ouvindo. Irmão Rogério, tá me escutando, irmão Rogério? Tô sim, meu irmão. Estou chamando, inclusive, aqui o pessoal... Não, o pessoal da sala lá está ouvindo sim. Agora eles estão ouvindo. Ok, maravilha. Sim, tá tudo ok lá. Uhum. Ah, tá ok. Vamos iniciar. Aleluia. Bom, irmão Marcílio, eu estou no aguardo. Eu não sei aí se... Pode iniciar, irmão, por favor. Ok. Bom, sejam muito bem-vindos todos os nossos amados e amadas de Deus. Amém. Aqueles que estão participando do nosso estudo de forma direta e aqueles que participarão de forma indireta, que assistirão ao longo, né, do tempo em que o Senhor Deus ainda nos conceder nessa terra. Quero agradecer ao pastor Juliano, pastor, por essa dica aí do Walter Waite. Eu já conheci o estudo dele, o primeiro, mas esse segundo eu não conheço. Já gravei aqui, vou procurar no YouTube e vou assistir. O Walter Waite, para aqueles que não conhecem, é um profundo estudioso da Bíblia. É, assim, uma pessoa que, dos pregadores que eu conheço hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor, para mim, é o que eu mais gosto, porque ele tem um conhecimento muito bom, não só da Bíblia, mas da história, da geologia. Ele tem sermões muito bons sobre o criacionismo. Ele fala muito sobre profecias. Não entra tanto nos assuntos contemporâneos como nós entramos, mas ele entra na questão histórica muito forte, né, muito forte mesmo. Inclusive, é surpreendente o capítulo 11 de Daniel, que ele apresenta, esse que o pastor Juliano fala. Como disse, eu vi o 1, porque é uma das poucas vezes que eu vejo ele entrando na questão realmente contemporânea da profecia. Ele sempre foi muito mais histórico, né? E agora ele está começando a entrar na contemporaneidade das profecias. Isso é muito bom, porque nós sabemos, né, que hoje Deus está buscando pessoas que busquem, né, dentro das profecias, sim, o elo histórico, mas que entrem também no futuro, né, uma vez que o livro do Apocalipse é bastante claro, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou, etc, etc, etc. Então nós sabemos que o desejo de Deus, obviamente, aquele Deus que diz, né, eu não farei nada sem antes revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Deus está buscando profetas reais, numa época em que o título de profeta é completamente banalizado. Nós vemos aí pessoas assumindo o título de profeta e não entendem absolutamente nada de profecia.
nós vemos pessoas assumindo o título de bispos quando nada entendem do que seja o bispado, pessoas que se colocam como pastores quando nada conhecem do que seja o verdadeiro pastoreado, e pessoas que são até sinceras na sua busca, na sua crença, mas que ainda não receberam o chamado, simplesmente, né, arrogaram um título para si, e sacerdotes que na verdade não sabem qual é o ofício do sacerdote, pastores que não sabem qual é o ofício do pastor, profetas que não sabem qual é o ofício do profeta, e assim vira uma mistura tão grande que mesmo aqueles que são sinceros ainda não sabem exatamente qual é o seu chamado, né? Falava agora há pouco com alguém que se chama profeta, Paulo, ele se diz Paulo profeta, e eu perguntava sobre algumas profecias e eu dizia, mas irmão Paulo, o irmão não pode ser um profeta se o irmão não conhece o que é o dom da profecia, se o irmão não conhece o espírito de profecia. O espírito de profecia é aquilo que coloca o irmão dentro do conceito profético da Bíblia. Se o irmão não conhece sobre profecia, o irmão não pode usar esse título. Use o título de pastor, use o título de sacerdote, use o pastor de levita, use um outro título, mas não o título que não condiz com o que o irmão faz. Né, porque isso banaliza, né, o termo e as pessoas aí cada vez mais se confundem, né? Mas enfim, né, cada um tem uma forma de ver essas coisas e a gente, né? Bom, de qualquer maneira, nós pelo menos, né, vamos procurar... Oi, pastor. É só fazer uma observação, os irmãos que foram ouvir o Walter Weidmann, não esqueça de quando botar Walter Weidmann, botar em português, tá? Porque o grande estudo ele fala inglês, então esses estudos todos estão sendo dublados para o português. Aliás, o dublador ele é excelente, deve ser um irmão adventista, mas ele é muito bom. Então não esqueça, botar Walter Weidmann em português, tá? É muito interessante. Coloca lá legendado português, né, pastor? Não, dublado. A maioria está dublado. Tem dublado, porque eu gosto do legendado, mas aí, enfim, cada um tem legendado e tem dublado. Tem alguns legendados, mas a grande maioria é dublado. Geralmente esse então. Muito bom. Aliás, todos os estudos deles são muito bom mesmo. Eu estudo, às vezes, 2, 3 estudos num dia, que são longos, mas eu acabei de dar vou ouvir de novo o mesmo estudo, porque ele é muito importante. Amém. Ele mostra as duas ideologias, a de Deus e a que foi implantada pelo sistema romano. É muito interessante, viu? Amém. Muito bem. Bom, para aqueles que estão acompanhando os estudos conosco, aqueles que estão vendo pela primeira vez, nós estamos tratando, né, do tema dos 7 reis, né? Falamos sobre a besta escarlata, baseado em Apocalipse 17, né? O capítulo de estudo é o Apocalipse, capítulo 17. Falamos aqui sobre a prostituta que está sentada sobre águas, falamos sobre a besta escarlate, né, que tem até 7 cabeças e 10 chifres, e, enfim, fomos avançando, né, ponto a ponto. Falamos aqui também, porque a profecia aponta, né, para a besta, que é o 8º, né, e temos falado aqui, então, sobre esses elementos que aparecem ao longo de Apocalipse 17, um estudo bastante interessante e também bastante complexo, uma vez que nós estamos, assim, com esse estudo, digamos assim, estamos vivendo praticamente essa época de Apocalipse 17, e por isso existe ainda alguma confusão no nosso meio em relação ao cumprimento disso, né? A profecia, ela não é complicada, a questão é o que acaba de dizer o pastor Juliano aí, que o Walter Weidmann entra muito bem também, que é Satanás dando a sua interpretação histórica ao longo dos anos, né? Não só dando a sua interpretação, mas escondendo também a história de nós, uma vez que Roma, né, desde o seu tempo, o próprio catolicismo, hoje eles estão escondendo a história de nós. Por exemplo, tente procurar livros que falem sobre a Inquisição, você não acha. Livros que falem sobre a perseguição, sobre a queima de Bíblias que ocorreram. Você não acha livros realmente, você tem que vasculhar na internet, encontra muita coisa ruim, encontra alguma coisa boa, mas o papado está escondendo as histórias que não lhe interessam ensinar, justamente porque elas expõem o erro do diabo e expõem o erro da besta ou do papado, né? Então, por exemplo, saiu um livro muito bom na época, As Chaves desse Sangue, né, em inglês. Quem escreveu foi um ex-jesuíta, Malachi Martin,
nós tivemos acesso a esse livro uma época, podemos ler alguma coisa, e logo depois sumiu o livro, não se acha mais e tal, né? Então, assim, todos os livros que saem, que contam as histórias e as peripécias papais, elas vão sendo escondidas, né? Por isso, um livro que também eu recomendaria aos irmãos que lessem sem nenhum tipo de preconceito é o livro A Grande Controvérsia, ou o livro O Grande Conflito, em algumas versões. Vale a pena, né, a gente conhecer essas coisas, tá? Então, assim, é muito difícil hoje, para que os irmãos tenham ideia, Apocalipse 17 mesmo, falando desses 7 reis, eu busquei na história, porque, como falamos aqui já um pouco, quando você lê o versículo 3, que diz: levou-me em espírito a um deserto, vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E quando você busca, né, na história essas 7 cabeças, lembre-se que João escreveu por volta do ano 96 sobre o Império de Domiciano. E quando você busca na história, eu realmente acredito que houve uma interpretação para a época de João, só que você pega a partir de Domiciano e não bate a história. Por quê? Porque existem muitos elementos confusos, né? Em princípio, esse 8º, para a época, seria Nero. Deveria ser Nero, porque Nero queimou cristãos aos milhares. Ele seria a besta, entenda-se, amados irmãos, do passado. Não estou falando aqui, né? Lembrem-se sempre que o Apocalipse é o que o próprio livro de Apocalipse diz, e isso é outra confusão que se faz no nosso meio. Lembrem-se, irmãos, que o Apocalipse é o que ele diz. Vejam o que você encontra no próprio capítulo 1, no versículo 19 de Apocalipse. Escreve as coisas que tem visto, passado, as que são presente e as que depois desta hão de acontecer. Então, alguns irmãos estudam a contemporaneidade do assunto e dizem, não, isso é assim, e se fecham nisso e não aceitam que há um cumprimento passado e não aceitam que há um cumprimento presente. Então, na época de João, o cumprimento presente seria, né, contar Domiciano como 6º, porque vejam o que ele diz no versículo 8. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo. Irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. E olha o que ele diz aí. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Então, na visão que você viu, João, né, o anjo está dizendo, as 7 cabeças que você viu representam 7 montes, mas representam também 7 reis. 5 já caíram. Então, na época de João, né, 5 já haviam caído. Um existia, era Domiciano, que existia na época de João, né? Então, você, a partir de Domiciano, deveria conseguir voltar ou avançar um pouco e ter uma linguagem clara do passado. Lembrem-se que nós estudamos o passado para ver como as coisas vão acontecer no futuro. No entanto, chega um momento que é uma confusão a história e você não consegue ter certeza. Há uma época em que se diz que dominou Galvão, Vitello e Otelo, aí diz que Tito foi imperador, outros dizem que ele foi só general, enfim, vira uma confusão, irmãos, que a gente realmente tem muita dificuldade para encontrar. Por quê? Porque o diabo está mexendo na história através, né, dos seus asseclas, através do papado e tudo mais. Porém, irmãos, né, nós temos sempre a certeza de que Deus não nos deixará perdidos na história. Apesar de tudo, né, a própria internet é um meio que nas mãos de Deus ela resgata, né, resgata a história e resgata informações que de outra maneira nós não teríamos, né? Ninguém me tira da cabeça que Deus permitiu a internet justamente porque as mídias hoje, né, só para que os irmãos tenham ideia, o papado hoje, através do Vaticano, é dono de 80% das redes mundiais de mídia. Né, as TVs, a Folha de São Paulo, que resistiu firmemente por muito tempo, não
querendo abrir, né, a sua venda em forma de ações, agora já vendeu e já abriu também, e ela já não é mais, né, uma mídia que não esteja comprometida com os interesses do papado. O papado hoje é dono de 80%, né, já das comunicações que valem a pena no mundo, né, que valem a pena, que são as grandes controladoras de massa, e também as grandes redes de alimentação, Walmart, todas essas através da rede Sonai, elas pertencem também ao papado. Então, o diabo já está fazendo o quê? Está tentando tirar toda a informação disponível, né, do ser humano e, obviamente, né, tentando também já conseguir controlar a alimentação mundial, uma vez que ele sabe que daqui a pouco, né, ele vai fazer cumprir, né, aqueles que não podem comprar nem vender, a não ser os que tiverem a marca da besta, né? Tudo isso é um movimento que o inimigo, né, está tentando fazer isso, né? O irmão Fabiano comenta aí, Nero seria sombra, é exatamente o que eu acredito, embora a gente não consiga ter convicção absoluta hoje em relação à história passada. Porém, irmãos, Deus é tão fantástico que nessa profecia e em algumas outras, como nós vamos vendo, ele permitiu, né, que ela se cumprisse não só uma vez, não só na época de João, mas também depois. Vamos ver como isso aconteceu, né? Vamos para o versículo, uma vez que nós já falamos, né, sobre os anteriores, tenham em mente apenas a visão, né? E lembrem-se do que é uma profecia. A profecia, ela é pautada com base no que você vê, mas você não deve interpretar o que você vê como você vê. Ou seja, o que você vê é um simbolismo do que você deve entender. Então vamos lá, né? Vamos voltar um pouquinho para a gente ter isso com clareza, né? Apocalipse 17, vamos apenas ler para refrescar a memória dos irmãos, a partir do versículo 1, e o nosso estudo mesmo ele se pauta a partir do 8 hoje. Veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças, essas 7 taças são as 7 últimas pragas que cairão sobre a terra, mostrando que isso está no futuro também. Falou comigo dizendo-me, vem, eu vou te mostrar a condenação da grande igreja prostituta, da grande igreja caída, que está sentada sobre muitos povos, nações, multidões e línguas. Por que já estamos interpretando? Porque já estudamos isso tudo, né? E apenas qual é o método, relembrando, né, de como interpretamos a profecia, segundo a própria Bíblia. Águas, por exemplo, aqui do 17.1, está assentada sobre muitas águas, 17.1, está no 17.15, veja. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas, né? Então, assim lemos, né? Que está assentada sobre muitas multidões, nações, povos e línguas, com a qual se prostituíram os presidentes, os governantes da terra toda, e os que habitam na terra, os que não têm seu nome escrito no livro da vida, se embebedaram, ficaram embriagados com as doutrinas falsas da sua prostituição, né? do seu casamento com esses presidentes e esses líderes da terra, né? Levou-me em espírito a um deserto, só um segundinho, irmão, só um segundo, por favor. É que está passando um carro de som aqui, fazendo uma barulheira enorme. Bom, assim... Levou-me em espírito a um deserto, levou-me em espírito a um local desolado, e vi uma igreja dominando, assentada, dirigindo uma nação de cor vermelha, uma nação cheia de pecados, que estava cheia de nomes de blasfêmia. O nome de blasfêmia, o pecado da blasfêmia, é o homem tentar passar-se por Deus. Então esses nomes característicos dessa nação e dos líderes desta nação, do rei desta nação, são nomes de blasfêmia. São nomes, por exemplo, como Vicarius Filii Dei, que é um nome blasfemo, Dux Cleri, que é um nome blasfemo, tudo nomes que dão 666, né? Não vamos ver agora, não é o caso, mas são nomes blasfemos, ou seja, são nomes que indicam que este homem se faz Deus, né? Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Cabeças e chifres, né? Cabeças, tinha 7 líderes, cabeça é líder, e 10 chifres. Chifre é
poder na Bíblia. Lembrem-se de Daniel. Não esqueçam nunca que Daniel é a profecia, Apocalipse é a revelação, né? Versículo 4. E a igreja estava vestida de púrpura. Púrpura é a cor dos bispos, né? O roxo. E de escarlata, vermelho. Vermelho é a cor dos cardeais, já vimos isso aqui. Adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, ou seja, é uma igreja muito rica, né? E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, né? Então, cálice de ouro, né? Naquilo que se conhece como o sacrifício da missa, o padre usa um cálice durante o seu culto, né? E ele está cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Esse cálice, ele é exemplificado simbolicamente aqui como sendo dado de beber às nações, dando de beber às doutrinas. Lembre-se que Cristo ofereceu a água da vida samaritana, a água da vida é a pura palavra de Deus, e esta bebida aqui é o vinho intoxicante, é o vinho fermentado. Lembre-se que enquanto Jesus instituiu a Santa Ceia com o puro suco da uva, a Igreja Católica faz uso do suco, ou seja, do vinho fermentado. Fermento na Bíblia é símbolo de pecado. Isso deveria, inclusive, resolver essa questão que ainda para no meio do povo de Deus. Não, mas Jesus bebeu vinho fermentado, bebeu vinho com álcool, bebeu vinho... Não, Jesus não fez uso do fermento. Ele sempre disse, guardai-vos do fermento dos fariseus. Isso era simbólico e era literal também. Jesus sempre apresentou o fermento como um símbolo do pecado ou como um símbolo do adultério, né? Então, todas essas coisas, elas fazem parte. Agora, claro que esta igreja prostituída, ela tomou esta santa ceia, este cerimonial puro que Cristo estabelece, e claro, né, faz a sua ceia espúria, mostrando inclusive a doutrina, apresentando a doutrina da transubstanciação, que ensina, né, a falácia, o erro, a abominação de que ao sacerdote tocar a hóstia, ao sacerdote, né, tocar a hóstia, ela vira realmente um pedaço da carne do Filho de Deus. Já falamos sobre isso aqui alguma vez. Isso é um absurdo, obviamente, mas é como o inimigo tem trabalhado, né? Então aqui apresenta, né, o cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Curiosamente, é exatamente o cálice de ouro que a igreja usa, e obviamente isso não é por acaso. Versículo 5, na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isso é um fato, irmãos. Nós podemos enxergar hoje as igrejas todas fazendo coisas absurdas aí. Mas não nos esqueçamos que todas estas igrejas, elas são filhas de Babilônia, e em Babilônia criou-se tudo isso, né? Nós vimos recentemente aí, não sei quantos viram, né, aparentemente um homossexual queimando a Bíblia, né? E não esqueçam, quem ensinou isso ao mundo foi a Igreja Católica, através do papado no passado, que queimou milhares de Bíblias, porque sabia que se o povo tivesse contato com a Bíblia, descobriria, né, os enganos do papado, que vendia terreno no céu, né, através das indulgências, que vendia, né, missas, onde você, ao comprar com dinheiro essas missas, você poderia estar tirando as pessoas do purgatório ou do inferno, etc, etc, etc. Dogmas e mais dogmas que abarrotaram os cofres da igreja. Por isso ela é rica hoje como é, né? Foram realmente vendidos, né, homens e almas naquela época, como diz o próprio livro de Apocalipse lá na frente, né? Bom, 6. Vi que a igreja estava embriagada do sangue dos santos, né, porque matou demais, matou muito. O período da Inquisição matou mais cristãos do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas, né? Então, vi que a igreja estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Por que isso, né? Lembrem-se sempre, são duas classes. Os santos são os que procuram guardar os mandamentos da lei de Deus. As testemunhas de Jesus são aqueles que simplesmente testemunham de Cristo, embora não tenham a luz que os santos têm, né? Por isso é dividido também em duas classes, como vemos duas classes em Apocalipse 11 também, né? Apocalipse 11 apresenta 3 classes,
né, mas apresenta duas como sendo as testemunhas de Jesus, né? Então, o irmão Fabiano está colocando aí, Apocalipse 14, 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, né, os santos, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqueles que não guardam são testemunhas, mas não são testemunhas, né, apresentadas pelo céu como santos. Por quê? Você aceita Cristo Jesus e passa a ser uma testemunha do Evangelho de Cristo. Porém, se você não guarda os mandamentos da lei de Deus, ou não procura guardá-los, Deus não pode santificá-lo, porque Deus estabeleceu a lei dele para santificar o homem. Por isso é dito, também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que vos santifica. Então, Deus tem os seus instrumentos. Por exemplo, o Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? O trabalho do Espírito Santo é aquilo que a Bíblia diz que é. O Espírito Santo convence do que, amados? Do pecado, da justiça e do juízo. Porém, vejam, o Espírito Santo diz no teu coração, você é um pecador. Então ele te convence do pecado. Mas ele não te diz em que pecado você é pecador. O apóstolo Paulo claramente diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Então, irmãos, sempre vamos permitir que cada instrumento de Deus cumpra o seu papel. Deus não muda. Então, o instrumento que Deus estabeleceu para que você saiba o que é pecado é a lei dele. A lei dele é que diz o que é pecado. O instrumento que Deus usa para convencer você, né, de que você é um pecador é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus convence você do pecado, ele diz você é um pecador, convence você da justiça, que é a própria lei, levando você para a lei, né, que é um espelho, e finalmente do juízo. Mas ele não te convence do juízo sem que antes ele te apresente o advogado. Então é um papel todo, por isso que hoje o mundo está cheio de pseudo-cristãos que são completamente corrompidos. A gente vê esses absurdos dentro da igreja, por quê? Aceita-se o trabalho do Espírito de Deus em parte, mas não se aceita o trabalho que a lei precisa fazer. Um homem só pode ser santo, justo e bom a partir do momento que ele vê e procura guardar a lei. Uma lei que é santa, justa e boa. Então você não pode querer ser justo se você não aceita a lei, porque é a lei que te mostra o que é justiça. Você não pode querer ser uma pessoa santa se a lei de Deus não estiver implantada no teu coração, porque a lei de Deus é que te santifica. Você não pode querer ser santo guardando o domingo. Não pode, não tem como. Deus não vai te santificar guardando o domingo. Isso não quer dizer que ele não possa te salvar, irmão. A salvação é um dom gratuito de Deus e ninguém, nem eu, nem ninguém, pastor algum nessa terra pode olhar para alguém e dizer, não, você não guarda a lei, então você vai se perder. Não é assim que funciona. Deus conhece o coração. Nós, diz a palavra de Deus, né, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então, né, nós, entendendo isso, né, podemos ter uma ideia clara de como essa grande Babilônia, esta mãe das prostituições, envenenou, né, e trouxe o abominável a toda a terra. A terra toda hoje, ela está corrompida com abominações, a igreja está corrompida com abominações, mas nunca nos esqueçamos, a mãe de tudo isso é a Igreja Católica, é o Papado, é o Vaticano, certo? Lembrem-se que esta grande Babilônia, a mãe das prostituições, é ela, e nós não podemos ter meia conversa em relação a isso. É perigoso? É. O inimigo amanhã vai tentar nos destruir por causa disso? Vai. Mas nós ou somos chamados, como diz Deus, para falar a verdade e entendendo o que a própria Bíblia diz. Aquele que tentar salvar sua vida, perdê-la. Não adianta, meu amado irmão, minha amada irmã, tentar salvar a sua vida, escondendo essas verdades do mundo. Nós somos chamados por Deus para isso. E se nós tentarmos salvar a nossa vida escondendo essas verdades, aí é que nós vamos perdê-la. Porque nós fomos chamados por Deus para sermos servos de Deus, para sermos profetas de Deus nessa terra, para falarmos a verdade, doa quem doer. E a verdade que nós trazemos, que é esta verdade presente do Apocalipse, de Daniel, é uma verdade que machuca, que fere, mas cura. Hoje, o mundo cristão está tentando
resolver o problema do pecado com aspirina. E Deus está dando injeções. Deus está dizendo, o problema do pecado hoje é tão grave que tem que ser injeção. Tem que ser isso aqui, tem que ser alimento sólido, forte, pesado, como diz a própria palavra de Deus. A palavra de Deus fere, mas ela só fere para curar. Então, dessa forma, nós conseguimos entender como Deus está querendo ensinar ao seu povo, né? Versículo 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da igreja, da nação que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Por que você se admira, João? Como é que João não iria se admirar? João, com os olhos proféticos agora, em visão, ele vê a própria igreja perseguindo cristãos. No passado, veja, ele via, né, os imperadores ali, de alguma maneira, perseguindo os cristãos. Mas agora ele está vendo o quê? Ele está vendo a própria igreja. Absurdo. Né? Então, ele se admira, mas aí o anjo disse para ele, por que você está admirado, João? Eu vou te dizer, e prestem muita atenção nisso, irmãos, porque é aqui que os irmãos têm que se focar, porque não se enganem, irmãos. Os irmãos e irmãs, a partir do momento que entram na luz da verdade presente, não se enganem, passam a ser os inimigos públicos número 1 do diabo e da besta. Certo? Irmãos, quando você aceita Cristo Jesus como teu Salvador, imediatamente, obviamente, você tem um anjo agora poderoso que te cuida. Não o chamado anjo da guarda que se disse por aí, mas agora você tem um anjo mais poderoso. Chega um momento que te é dada luz sobre a lei de Deus, e você aceita a lei de Deus. A partir de agora, você passa a ter um anjo ainda mais poderoso te protegendo. Porém, quando você aceita ser um servo de Deus e começa a ter entendimento de livros como Daniel, como Apocalipse, você passa a ser um servo de Deus e agora um anjo extremamente poderoso é designado para cuidar de você. Um querubim. E por que isso? Porque o diabo, a partir do momento que você tem esse entendimento, ele sabe que está em perigo. Ele sabe porque este povo é que consegue expor a igreja dele, consegue expor o filho dele, que é a besta. Lembrem-se, irmãos, Deus deu ao seu filho ser o cabeça da sua igreja na terra. O cabeça da igreja de Deus é o filho. O cabeça da igreja do diabo é a besta, o papado. Ele copia tudo. Tudo que Deus faz, o diabo copia. Então, assim ele trabalha. Ele vê que Deus deu ao seu filho ter a primazia da igreja, o diabo dá ao seu filho, o papado, ter a primazia da sua igreja também, a igreja satânica. Irmãos, eu sei que isso é pesado, eu sei que isso é forte, mas é assim. A partir do momento que os irmãos quiserem, estudem esses detalhes. Os irmãos vão ver isso. Tá? É dessa forma. Agora, então ele diz, né? Por que te admiras? E nisso eu quero chamar a atenção. Como os irmãos serão atacados amanhã depois, inclusive por amigos, inclusive por adventistas que deveriam conhecer essas profecias, né? Os irmãos têm que ter defesa. Então, por exemplo, né, agora, a partir do versículo 7, irmãos, é o anjo que está interpretando a profecia. Prestem muita atenção nisso, irmãos. Não é mais homem. Se até aqui o que estudamos é coerente e nós vemos que biblicamente está correto, a partir de agora não pode mais haver erro. Porque agora não é mais nem um pastor, não é um irmão, não. É o próprio anjo que vai falar. Note o que o anjo diz. Versículo 7. Por que te admiras? Eu, o anjo Gabriel agora, eu te direi o mistério da igreja, da besta aqui atrás, da nação aqui atrás, a qual tem 7 líderes e 10 chifres. Bom, então vamos lá. Versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Então é o anjo que está dizendo. A besta, a nação, o homem. Lembre-se que em profecia, besta é nação. Lembre-se de Daniel. Daniel tem um sonho e vê 4 bestas. Né? Quais eram as bestas? O leão, o leopardo, o urso, e um que ele não pôde identificar. Então veja,
bestas eram nações. Representavam, o leão representava a Babilônia, o urso representava a Medopérsia e o leopardo representava a Grécia, como já estudamos. Então, aqui ele retoma isso, não é diferente, né? Então, a nação besta, mas também, lembre-se, Apocalipse 13, versículo 18, certo? Besta, o irmão Fabiano colocou aqui, muito bem, rei ou reino, tá? Então vamos lá. Só que tem um detalhe que a gente não pode se perder aqui, certo? Nós já vamos ver isso, né? Capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria, aqui tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Número de homem. Então, besta é homem e besta é nação, ok? Muito bem. Então, seguindo. Primeiro vamos ver, né, o primeiro cumprimento dessa profecia. A nação que viste foi e já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, irmãos, lembrem-se sempre disso, né? A besta que viste foi. Não vamos nem voltar a muito, assim, no primeiro cumprimento, porque como falamos, a história é muito confusa, pelo menos eu não consegui ver de forma muito clara isso. Outros já arriscam colocar, mas eu confesso que não é tão claro, né? Como falei com Nero, com os imperadores do passado, né? Domiciano e tal. Porém, vejam aqui. A besta que viste foi e já não é. Na época, veja, a besta foi do ano 538 ao ano 1798, como já vimos aqui, cravados 1260 anos proféticos, conforme indicava a profecia que já vimos, do ano 538, quando se estabelece o papado com poder, até o ano 1798, quando o general Berthier leva preso o Papa. Esse período a besta foi. Por que foi? Porque foi perseguidora. Perseguiu o povo de Deus e matou o povo de Deus por 1260 dias proféticos ou 1260 anos, conforme vemos, né, na própria profecia. Então, a besta que viste foi 538 a 1798, não é do ano 1790 até o ano 1929, não é, esse é o cumprimento, né, o papado, em 1798 até 1929 não era, mas vai subir do abismo e vai à perdição. Então, né, de 1929, quando Mussolini devolve o poderio ao papado, devolve inclusive o território ao papado, e o papado passa a ser agora um império, ou seja, o Vaticano passa a ser uma nação monárquica. Essa é a diferença, ou seja, a partir de agora, a partir apenas de 1929 em diante, é que passa a ter reis. Antes não tinha reis, ok? Isso faz diferença. Então, vejam, né? Nós vimos aqui já algumas coisas. Então, o primeiro comprimento que temos, tá, é 538 a 1700. Isso eu vou repetir, irmãos, porque tem que ficar muito claro na nossa mente para a gente não ser enganado. Então, primeiro cumprimento profético, certo? A besta que viste foi 538 a 1798, já não é de 1798 a 1929, e vai subir do abismo, ou seja, né, abismo é terra desolada, não tinha mais terra, como vimos no próprio Daniel, só que isso volta a fazer parte deles, e ela retoma, né, essa ferida que seria curada, conforme vimos em Apocalipse 13 também. Porém, vamos ler, irmãos, o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 8, de novo, para que isso fique assim, bastante claro. Apocalipse 1, 8. O que diz ali? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O livro de Apocalipse, então, é relatado pelo Senhor Jesus e mostra a mesma coisa que nós vemos no passado. Era, será. Certo? Veja.
3 cumprimentos nós encontramos aqui, como nós vemos do próprio Senhor, que conhece toda a história passada, que conhece a história presente e conhece a história futura, né? Pode ver que você encontra esses elementos aí no alfa e no ômega, no princípio e o fim, né? Não vou nem entrar aqui na questão mais macro disso, porque não é o caso, amados, mas veja só. Né? Então, mesmo caso, o inimigo tentando copiar isso, copiar aquele que é, né? Que sempre foi, que é e sempre será. O inimigo também quer copiar isso. Ele quer o quê? Sempre ser, né? Sempre existir presentemente e sempre existirá. Ou seja, ele quer copiar por toda a força aquilo que, né, o nosso Senhor é. Porém, estabelecendo um mundo, um reino, né, que o Senhor já diz a nós que isso não vai acontecer, uma vez que nós sabemos que o reino que se instaurará realmente é o reino do Senhor Jesus, né? Bom, avançando, né, então, cujo há de subir do abismo e há do perdão. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que ele já não é, mas que virá. Agora, vamos ver, por exemplo, o cumprimento da besta agora como homem, para a gente não se perder, né? Besta como homem, certo? Então, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Primeiro vamos ver o termo subir, que elemento nós temos também. Já vimos aqui, mas vamos ver isso de novo. Romanos, capítulo 10, versículo 7. Romanos 10, versículo 7. Romanos 10, 7, a Bíblia, se interpretando, diz, né? 6 e 7. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Veja o termo abismo aqui. Isto é, tornar a trazer dentre os mortos. Então, o termo abismo é trazer dentre os mortos. Isto é o que quer dizer o termo abismo. Mas vejam o livro de 1 Samuel, capítulo 28, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 11. O livro aqui retrata, né, Saul, quando vai consultar uma feiticeira de Endor, era uma necromante, consultava os mortos, diga-se, consultava os demônios, não se pode consultar os mortos, a Bíblia diz que os mortos nada sabem, porém, né, aqui Saul acaba buscando essa mulher, e note o que ela diz a partir do versículo 11 até o 14. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-lhe subir a Samuel. Samuel já havia morrido, e ele queria ver o que Samuel tinha a dizer, né, sobre ir ou não para a guerra. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Note aqui, vejo deuses. Existem deuses? Não. Então vejo demônios que sobem da terra. Espiritismo, né, que é o que sabemos como hoje, né? Então, vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Prestem atenção agora, porque a Bíblia é perfeita. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Veja, a Bíblia não diz que era Samuel, a Bíblia diz que Saul entendeu que era Samuel e inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, veja que Saul ali é enganado por um demônio, esse demônio vem se fazendo passar por Samuel, e agora Saul não só vai aceitar o que é dito pelo demônio, mas ainda se prostra em terra e adora um demônio. Aqui fica bastante fácil para a gente entender por que Saul teve que perder o reino de Jerusalém, por que Saul teve que ser, por que Deus permitiu que Saul fosse
destruído porque que morresse na guerra, porque ele tinha perdido completamente a noção do seu papel como rei. Lembrem-se que os reis de Israel na época, antes de serem reis civis, deveriam ser reis espirituais. Eles tinham que levar o povo a sempre adorar o único Deus, né? E Saul já estava completamente perdido na sua função, por isso foi dito, né, que o reino foi rasgado dele, foi tirado dele, né? Então, rasgado não, perdão, foi tirado dele, né? Então, voltando agora, vamos ler então, né? Versículo 8 de novo, tendo esse entendimento agora. A besta, o homem agora, né? O homem que viste, foi, viveu, já não vive, mas vai subir, vai voltar dentre os mortos e vai à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que ele já não é, mas que virá. Então, pergunto, né? Nós, como falamos aqui no estudo passado, nós não estamos preocupados aqui com essa besta que virá, e não vamos nos admirar quando ela vier, por uma razão muito simples, nós já sabemos que vem. Venha como um clone, venha através do espiritismo, venha como um demônio se fazendo passar por este papa, não importa, mas nós já sabemos que ele vem. Por isso, apenas os que não têm o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, apenas aqueles que de fato não se entregaram a Cristo e não estudaram as profecias, porque nesta época, irmãos, muitos já terão tido o seu nome riscado do livro da vida. Porque foram pseudos cristãos que aceitaram o sábado espúrio, diga-se o domingo, aceitaram o decreto dominical, negaram o santo sábado do Senhor, entregaram-se ao inimigo, têm o seu nome riscado do livro da vida, por uma série de razões que Deus o sabe, e aí, finalmente, né, eles estarão agora não mais com o seu nome escrito no livro da vida e vão se entregar ao papado, mas aqueles que se mantiverem firmes vão saber e não vão se admirar vendo esse inimigo, porque já estudaram a profecia e sabem que é assim mesmo, né? Então, nós certamente, né, não temos nenhuma razão, absolutamente nenhuma razão, para nos, de alguma maneira, nos admirar com o que vem, né? Agora, vejam o que diz aqui o versículo 9. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, né? Aqui prestem atenção nisso. Aqui há sentido que tem sabedoria. Se os irmãos quiserem ver, olhem só o Apocalipse 13, falando da besta, que usa o mesmíssimo termo. Note só. Besta 13, 18, como a Bíblia dá pistas fantásticas. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Aqui, ó, ele diz a mesma coisa. Aqui há sentido que tem sabedoria, né? Ou seja, é preciso o mesmo caso, sabedoria. As 7 cabeças, o irmão Marcílio tem um mapa aí, se o irmão Marcílio puder colocar para os irmãos ver. Vejam só, que agora, irmãos, não é mais uma profecia. O anjo já está interpretando. Preste atenção nisso. O anjo já está dando a interpretação profética, ou seja, não há agora como você se perder nisso. Nota o que diz aqui. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Ele já está interpretando. Então, você não pode agora reinterpretar isso. Isso é literal. O que ele está dizendo, olha, aquelas 7 cabeças que você viu, são 7 montes. Né? E são 7 montes sobre os quais a mulher, sobre as quais a igreja está assentada. Então, no mundo, existe um local, irmãos, que está sobre 7 montes, que é exatamente o quê? Exatamente o Vaticano. A cidade de Roma está sobre 7 montes, né? Que são os montes, né? Capitolino, Palatino, Aventino, Quirinal, né? São os montes que vocês podem, inclusive, verificar na própria internet. Coloque lá, cidade sobre 7 montes, e vão ver que cidade vai aparecer. Só Roma cumpre a profecia no tocante à localização geográfica. Não há como, irmãos, porque Deus, imagine que eu digo assim para você, meu irmão, eu quero que você me visite na minha casa. Ah, mas onde é a tua casa? A primeira coisa que você tem que saber, obviamente, é onde ela está
Então eu te dou uma referência para você poder achar. De fato, né, basicamente, Deus está dando assim de uma forma bastante clara onde ela está situada, para que você não erre. Então, as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a igreja está assentada. A pergunta agora é simples. Dá para interpretar isso? Não dá. Você não pega agora que o anjo diz são 7 montes e diz, ah não, isso aqui são 7 prédios. Ah não, isso aqui são 7 veículos. Ah não, isso aqui... Não. São 7 montes, ele já disse. E você só pode agora aceitar literalmente o que ele disse. Ele disse 7 montes. Então imagine que agora alguém vem até você e diz assim, ah não, mas não é 7 montes, isso aqui quer dizer tal coisa. O que você deve dizer? Pura e simplesmente discuta com o anjo. Não discuta comigo, não sou eu que estou dizendo, é o anjo que disse. Me entendem, irmãos? Porque vai aparecer esse tipo de coisa. Então, né, nessas horas, não tem que discutir conosco, tem que discutir com o anjo. Quer discutir? Vai discutir com o anjo, foi o anjo que falou. Agora, o mesmo anjo que dá a localização geográfica, o mesmo anjo que diz que as 7 cabeças são 7 montes, diz o que também no versículo 10? E são também 7 reis. Reis. Não diz reinos. É verdade, irmãos, que a profecia, ela te permite, conforme o livro de Daniel, conforme foi colocado ali, que cabeças são reis e são reinos. Porém, nesta profecia especificamente, o anjo está dizendo, são reis. Então aí a igreja adventista, por exemplo, vem e diz, não, são reinos. Bom, vai discutir com o anjo. Será que a igreja adventista sabe mais do que o anjo? Que foi enviado por Deus para mostrar para João o que queria dizer essa figura? É simples, irmãos. É aceitar o que o anjo de Deus diz, porque o anjo de Deus foi comissionado por Deus para dar essa luz ao seu povo. Então, eu concordo que no passado nós podemos aplicar como reinos, mas nós não podemos perder de maneira nenhuma o que o anjo está dizendo aqui. O anjo está dizendo, são 7 reis. E, irmãos, um rei, prestem atenção nisso, meus amados irmãos, um rei só é rei se ele tem um reinado e se ele tem súditos. Senão ele não é rei, certo? Um rei só é rei se ele tem um reinado e se ele tem súditos. Irmãos, vejam, nós acabamos de ver a localização, certo? A cidade de Roma está na Itália. A cidade de Roma, não a Itália, a cidade de Roma está sobre 7 montes. Porém, Roma não é dirigida por um rei. Em Roma, só existe um local que é dirigido por rei. Só existe um local que é monarquia. A monarquia dentro deste local é no Vaticano. É o Vaticano que tem rei. Desde quando que o Vaticano tem reis? Desde o ano de 1929, quando Mussolini devolve o local ao papado, e o papado agora passa a ser, de fato, um reinado. O Vaticano, né, ele é dirigido sobre o princípio da monarquia. Por isso, o Papa é absoluto. Ele é rei. Bom, agora vamos, então, né, o irmão Marcílio já disponibilizou aí uma tabelinha para a gente ver, e eu quero colocar para os irmãos uma outra coisa que é curiosa. Eu não falo aqui da igreja adventista, irmãos, como um ataque, por favor. É que a igreja adventista ainda é a única igreja que se arrisca a interpretar esta profecia. As outras não têm a menor noção como igreja do que é essa profecia. Por isso citamos a igreja adventista aqui. E mesmo ela está perdida porque ficou presa ao passado. Ela se prende àquilo que se entende como a interpretação metálica, ela esquece, porém, que aqui diz 7 cabeças, e ela pega como reinos, mas Daniel só apresenta 4 cabeças, ou seja, 4 reinos de fato. Né? Então, apresenta 5, né? Se nós entendemos como cabeça o 5º reinado. Porém,
a nível de metal, nós só temos 6. E não adianta, porque o sétimo, né, a nível de metais, repito, por isso a interpretação metálica adventista falha, né, ela só gera confusão. Porém, se nós pegarmos, vejam aí na tabelinha, a partir do ano 1929, que é quando nós passamos a ter reis, nós vamos encontrar o Tratado de Latrão com Pio XI, 1939 e 1958, Pio XII, depois vamos encontrar Pio XIII, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Porém, vejam que curioso, né? Quando nós estudamos isso, vejam o que diz. Aqui há sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. 5 já caíram. Então, curiosamente, esta profecia, ela começou a ser estudada, pelo menos aqui no Brasil, me lembro bem, quando a gente começou a estudar, foi por volta do ano 2000. Exatamente na época do 6º rei. Ou seja, o anjo vem e dá luz para João, exatamente na época do 6º rei. E entendemos que Deus vem agora e dá luz para o seu povo na terra, exatamente na época do 6º rei. 5 já caíram, né, já havia caído na época do ano 2000. Pio XI, Pio XII, Pio XIII, Paulo VI, João Paulo I e o sexto, que durou de 1978 ao ano 2005, era exatamente o sexto. Existe. Né? Agora, se nós pegamos, por exemplo, um aspecto aqui que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos. São também 7 reis, 5 já caíram, 1 existe, outra ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Então o 7º ainda não tinha vindo. Nós sabemos depois que veio Bento. E antes que viesse Bento, no estudo que fizemos, nós colocamos um artigo na internet e dizíamos o seguinte: não sei qual será o 7º Papa, mas uma coisa sei, vai durar pouco tempo. Por quê? Porque identificando João Paulo II como sendo o 6º, o próximo que viria, ele seria... o Rúlio está fazendo uma correçãozinha aqui, mas, irmãos, aqui, quando nós vemos, por exemplo, né, e falávamos sobre este homem que viria, o Fabiano está corrigindo aqui, obrigado, irmão Fabiano. Se nós, por exemplo, voltamos ao passado, vamos voltar ao passado na época da profecia, e nós acreditávamos que de fato o 6º era João Paulo II, curiosamente, o 7º dizia aqui que ia durar pouco. E quando se escreveu sobre essa profecia, ela ficou, por exemplo, algum tempo navegando aí na internet meio perdida. Até o momento que Bento, quando assume o papado, ele diz, no discurso de posse, no pouco tempo que estarei à frente da igreja, seguirei os passos do meu antecessor. Interessante, né? Por quê? Porque, de alguma maneira, quando ele fala isso, né, o estudo explodiu. No Brasil inteiro, muitas pessoas começaram a mandar perguntas, começaram a estudar, começaram a indagar. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa curiosa, irmãos, que é um tema que não parece, mas está intimamente ligado. O irmão Robson, no estudo passado, se não me engano, o irmão Robson ou o irmão Júnior, não me lembro bem, falou sobre a Trindade, fazendo um gancho em Apocalipse 17:5. Apocalipse 17:5. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A principal doutrina, o irmão Robson, obrigado, irmão Robson, a principal doutrina católica é exatamente a doutrina da Trindade, a quem a igreja, de fato, chama de mistério. A igreja católica chama de mistério. Trindade, né? A Trindade é um mistério. Mas é a principal doutrina da igreja católica. E eu quero trazer um assunto para os irmãos que, embora ele não seja exatamente esse assunto, ele traz uma coisa muito interessante, irmãos. Vamos para o livro de, lembrem-se, Mulher em Profecia é Igreja, certo? Vamos para o livro de João, e eu quero mostrar um paralelo para que os irmãos
Pensem no que vai ser dito aqui, apenas pensem. A gente pensa, por exemplo, às vezes que a Bíblia ela não é tão profunda como pode parecer, mas é. No livro de João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, fala-se de uma samaritana. Eu só quero pegar um pequeno ponto aqui. Tá? Jesus está ali junto ao poço de Samaria e ele vem e pede água. Começa a ter uma conversa com uma samaritana. Os samaritanos são adoradores de imagens, mas está ali uma mulher. E notem que curioso. No versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem aqui. Então vejam, ele está falando com uma mulher. Mulher é igreja. Então, vai, chama o teu marido. O único marido que uma igreja pode ter é Cristo. Porém, esta era uma mulher prostituta. Vejam, versículo 17. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então vejam, nós temos aqui no livro de João uma prostituta, uma igreja caída, que está com o 6º marido. Interessante. Uma igreja prostituta, uma samaritana, adoradora de imagem, uma igreja caída, com o 6º marido. Olhem que curioso. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Opa, estamos falando de profecia. Nossos pais adoraram nesse monte. Tente falar para um católico que ele deve aceitar a Cristo como Salvador. Não, minha mãe foi católica, meu pai foi católico, eu vou morrer católico. Ela não é diferente. Nossos pais adoraram nessa igreja. Vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então veja bem, nós temos aqui 2 igrejas estabelecidas. Uma igreja prostituta e uma igreja que é Jerusalém, que havia recebido luz de Deus. Traga isso para hoje. Sem sombra de dúvida, você tem uma luta entre católica e adventista. A igreja que recebeu luz sobre este assunto. Então você tem agora aqui uma questão aqui. Veja, nossos pais adoraram nessa igreja, na igreja católica. Vocês dizem que é na igreja adventista o lugar onde se deve adorar. Lembre-se que Jesus era judeu e nós queremos fazer um paralelo aqui, por favor. Disse-lhe Jesus, mulher, acredite que a hora vem em que nem nesta igreja católica e nem na igreja adventista adorareis quem? O Pai. Olhem que curioso isso. A igreja adventista do 7º dia era a única igreja, irmãos, que não aceitava a Trindade. Não aceitava. As demais, todas as igrejas aceitam a Trindade. Então nós temos uma luta aqui numa igreja que tem luz, que não aceita a Trindade. Notem agora. Disse-lhe Jesus, mulher, crede-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem nessa igreja, nem na igreja católica, nem na igreja adventista adorareis o Pai. Vocês adoram o que não sabem. De fato, os católicos adoram o que não sabem. Adoram imagens, adoram uma Trindade, não sabem. Ah, mas o que é a Trindade? Mistério. Pô, então não sei. Ok, vamos lá. Nós adoramos o que sabemos, disse Jesus. Nós quem? Ele não falou eu, nós. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos. Por quê? Porque eles adoram o Pai, eles não adoram uma Trindade. Jesus não adorava uma Trindade, Jesus adorava o Pai. Então ele diz nós, usando o termo judeus, e me permitam colocar isso. Vamos colocar o Adventismo como uma igreja remanescente que não cria na Trindade. Hoje crê, mas não cria. Então, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Irmãos, aqui a questão é, Jesus vem dos judeus e a verdade veio dos judeus. Deus deu aos judeus. E no tempo presente, deu também ao adventista. Irmão, a igreja adventista se considera Jerusalém, a Jerusalém moderna. Agora, nota o que diz aqui. Versículo 23. E nisso eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Mas a hora vem, e agora é, note, hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A pergunta que faço a todos os irmãos que estudam, que estudarão um dia, vejam bem,
Se nós por um momento nos permitirmos colocar a igreja adventista aqui como Jerusalém, Jesus disse, venha a hora, e agora é, em que nem na igreja adventista, nem na igreja católica se adorará o Pai. Ok? Mas ele diz, a hora vem e agora é. A pergunta é, que hora é esta? A hora vem e agora é. Este agora é, ou este a hora é na hora do sexto marido. Ou seja, Jesus está dizendo, a hora vem, futuro, na época dele, mas agora é, na época do sexto marido da Igreja Católica. E quem é o sexto marido da Igreja Católica? Dentro da profecia de Apocalipse 17. Ou seja, Jesus estava dizendo, se estamos certos com essa aplicação, que na época de João Paulo II, não se adoraria o Pai, nem na IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, nem na ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Voltem à questão aqui. Na época de João Paulo II, então, não se adoraria mais o Pai na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, João Paulo II sobe ao poder no ano 1978 e morre em 2005. No ano de 1980, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, IASD, na Assembleia de Dallas, documenta e passa a crer na Trindade como documentado. Ok, irmãos? Vejam se isso é ou não é assustador. Não pode ser simplesmente, irmãos, coincidência. Foi dito aqui em João que na época do sexto marido da igreja prostituta, nem em Jerusalém, nem na igreja católica, falando-se adventismo e catolicismo, trazendo para nós, que se adoraria o Pai. E foi exatamente na época do sexto marido, João Paulo II, que a igreja adventista, no ano 1980, na Assembleia em Dallas, rejeita a crença que tinha de adorar ao Pai e passa a crer numa trindade, jogando por terra aquilo que havia aprendido. Voltando para Apocalipse 17, agora apenas com esse pequeno aparte. Apocalipse 17, versículo 10. São também 7 reis. 5 já caíram, vimos os papas que caíram. Né? Um existe, na época era João Paulo II, veio Bento, né, que não vinha, mas aí outro não é vindo, quando vier convém que dure pouco tempo, então veio Bento, dura pouco tempo, entre aspas, mas ainda está, porque Bento ainda é papa, não importa o que a história e a mídia tentem vender para nós, lembre-se que o cargo de um papa é vitalício, então independente do que se diga, independente do que se queira retrabalhar, ele é papa. A própria Roma não reconhece o Papa Francisco, que está aí como sendo um papa de fato. Existe muito mistério em volta dessa história toda. Né? É curioso um fato, irmãos, que é muito interessante e vale a pena também considerar isso. Eu não estou dizendo que é taxativamente, mas considerem com carinho. Apocalipse 13, que trata da besta, fala, irmãos, no versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Notem, irmãos, que a besta era semelhante ao leopardo. O leopardo é citado no livro de Daniel e é dito claramente que ele tinha 4 cabeças. Curiosamente, nós vivemos exatamente um tempo em que existem 2 papas no Vaticano e 2 papas negros, que são os papas jesuítas. Então, nós estamos vivendo uma história única, e é um fato. Temos hoje 4 papas reinando. 4 chamados papas brancos, que é Bento e Francisco, e 2 papas brancos
e 2 papas negros, que são os papas jesuítas, né? Nicolas e Covenbach. Perdão, me fugiu o nome do segundo papa, o irmão Rude, se puder trazer para nós. O irmão Rude tem isso, talvez até o irmão Juliano conheça. Nicolau Rosenbach. Oi? Nicolau. Nicolas é o atual, mas existe aquele que também renunciou. Covenbach. Pastor Juliano, lembra, pastor? É o Nicolas Rosenbach. Bom, eu vou trazer o nome depois para os irmãos bem certinho, tá bem? Mas enfim, né? São 2 papas. Nicolas Rosenbach. Nicolas Rosenbach. Não, pastor, não é esse nome, pastor. É Nicolas, sim, mas se não me engano, é Peters Covenbach e o outro é Andreas Nicolas. Não tenho bem certeza, mas tudo bem, pastor. É algo parecido. De qualquer maneira, ficamos devendo o nome corretinho para os irmãos desses 2, né? Os 2 papas todos sabem. Oi? Tem uma coisa interessante também aí. O senhor lembra que antes de Jesus vir, levantou-se João como precursor. Esse Francisco já declarou que ele vai durar pouco, que ele vai morrer. Ele já fez várias declarações que ele vai morrer. Sim. Que ele não vai demorar muito, não. Morrendo, para quê? Para que se manifeste o 8º. Ele é o precursor do 8º. Na verdade, né, pastor? A gente sabe, por exemplo, né, que existem coisas assim que podem não estar totalmente claras para nós, até porque o inimigo está fazendo, né, um trabalho muito forte escondendo a história da gente, né? Mas é um fato, né, pastor, e todos que participam do estudo sabem, são muitos elementos, né, assim, claros. A gente já está passando do horário até, irmão Marcílio, eu já estou encerrando aqui, só para a gente, né? Então, assim, o que temos de claro, assim, e o mais importante, é que a partir, irmãos, do versículo 7 de Apocalipse 17, é o anjo quem está dando, né, o ocorrido. É ele quem está dizendo 7 montes, 7 reis, né? Então, o que nós entendemos, independente do que ocorra, seja como um clone, seja como for, eu creio hoje como o pastor Juliano, quer dizer, este Papa precede a besta que virá. E lembrem-se, irmãos, vindo a besta, ela vai reinar por 3 anos e meio com poder. E ela vai perseguir o povo de Deus. Com poder, dizemos, né? Ela pode aparecer antes, mas com poder ela vai reinar 3 anos e meio, conforme diz o próprio livro de Apocalipse 13, né? De tudo que vimos aqui, de qualquer maneira, o mais importante disso tudo é, não importa a profecia que estudamos, uma coisa é clara, Cristo está voltando, irmãos. Porque é um fato, né? Nós podemos errar num detalhe, podemos errar em outro detalhe, mas uma coisa é clara, né? São também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo, e a besta que era e já não é, ela é também 8º, é do 7 e vai à perdição. Então, isso não tem como. Ela vai para a perdição porque é o fim, né? 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, né? Então, obviamente, é exatamente o que aconteceu na estátua de Nabucodonosor. Nós vemos aqui os 10 dedos aparecendo, são os 10 poderes que vão apoiar o papado, vão apoiar a besta, vai recomeçar a perseguição ao povo de Deus, vai recomeçar a mortandade, e apenas aqueles que estiverem exatamente, né, muito firmes, inclusive na profecia, aqueles que estiverem guardando a lei de Deus, que é um muro de proteção, aqueles que sabem qual é a marca da besta, aqueles que sabem qual é o sinal de Deus, para ter o sinal de Deus na sua testa, para não serem atingidos, esses é que vão realmente resistir. Então, inclusive, Apocalipse 17, bem estudado, derruba completamente... Ah, obrigado aqui, irmão Edson, muito obrigado. É aí, ó. Peter Covenbach, é exatamente isso, ó. Peter Hans Covenbach. E o outro, se não me engano, é Andreas Nicolas, tá? Obrigado, irmão Edson. De fato, eu não lembrava bem, mas é isso mesmo. Peter Hans Covenbach, tá? É o que nós falamos antes, apenas não lembrava do Hans aí. Mas, enfim, de qualquer maneira, né? Oi. Eu posso fazer só uma observação? Claro, irmão Robson, fique à vontade.
assim, como a Igreja Católica ela é a mulher de Satanás, e então Satanás ele tem poder sobre essa mulher, então ele pode assim mexer um pouco na profecia, mas não interferir na revelação final. E eu vejo assim como o Bento XVI, ele é o Papa da Igreja Católica, ele é o rei ainda. Eu acredito que está às portas da volta de Jesus, entrar antes, é claro, a grande tribulação, porque se ele passar mais de 3 anos, pode ser que a profecia que seja Bento caia por terra, porque ele passaria de 1/3 de reinado, né? E aí esse pouco tempo já não bateria em relação ao reinado de João Paulo II. Então eu creio, irmão Rogério, que devido a isso, que ele não pode talvez passar mais de 3 anos sendo ele ainda o Papa Rei, eu acredito assim piamente que estamos realmente às portas da grande tribulação. Amém. Chama muito a atenção Apocalipse 13, irmãos, no versículo 5. Notem como o texto aí é bastante interessante. Vejam, diz ali que o irmão Daniel está dizendo, nós estamos hoje exatamente nesse momento. Bento XVI está no poder, Bergoglio está no poder, falso Papa, Peter, Hansburg e Adolfo Nicolas. Obrigado. Né? Adolfo Nicolas no poder. Exatamente isso aí. Obrigado, irmão Daniel. Aí, ó. Então, vejam, é o que eu creio também. Né? Nós estamos exatamente nesse momento em que o reino está dividido em 4, representando, né, que era parecido com o leopardo. Porém, vejam o versículo que o irmão Marcílio acabou de colocar. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar. Irmãos, essa palavrinha aí é chave. Continuar por 42 meses. Por que continuar? Porque foi interrompido e ele vai continuar, porém, por 42 meses. E, curiosamente, 42 meses são 3 anos e 6 meses de poder. 3 anos e 6 meses de poder, vejam que o diabo copia tudo. Deus deu 3 anos e 6 meses de poder para João Batista. Deu 3 anos e 6 meses de poder para Elias. Deu 3 anos de poder para Jesus Cristo, que a partir do batismo no ano 27, pregou 3 anos e meio até morrer na cruz. Deus agora, conforme diz Apocalipse 11, vai dar 3 anos e 6 meses de poder para suas testemunhas. O diabo vai dar 3 anos e 6 meses de poder para as suas 2 testemunhas também. Curiosamente, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Curiosamente, irmãos, ou seja, é uma luta igual. Né? O diabo dá 3 anos e 6 meses, Deus dá 3 anos e 6 meses para o seu poder, para o seu povo. E aí nós vamos para a reta final. Bom, irmão Marcílio, hoje estendeu um pouco, mas enfim, né? A gente ainda não terminou. Tem mais coisa para o estudo que vem. Mas aí, no estudo que vem, a gente finaliza. Ok. Só para refrescar a memória dos irmãos, muitos irmãos que estão aqui pode ser que não saibam, o pastor Juliano foi testemunho ocular desse fato, inclusive na sala onde eu estou sentado exatamente agora. Nós tivemos um irmão que foi levado por 3 vezes por interrogatório a 7 andares abaixo na Basílica, aqui em Aparecida. E nessas interrogações que foram feitas a ele, um bispo, um cardeal, que nós não sabemos o nome, perguntou a ele se ele acreditava que o homem pudesse mexer nas profecias. Isso foi um fato, ocorreu, para nós ficamos aproximadamente 5 horas com esse irmão. Ele relatou situações extremamente, assim, por conta da nossa ótica, né, graves, assim, do posicionamento desses jeitos, né. Então, ele fez esse questionamento para o nosso irmão na época, e os irmãos acabam de falar isso aí, né, que eles vão acabar mexendo na profecia, ou eles estão tentando de uma forma ou de outra derrubar essas revelações que estão colocadas a nós. Vai ser bem difícil, irmão. Vamos ficar, como o pastor Guilherme disse, em Salmo 109, 11, lá,
juízo da nossa lei no coração, na mente e no coração, porque vão tentar me derrubar mesmo. Marcílio, Fala, pastor. tem uma coisa interessante que os irmãos, todas as denominações evangélicas acreditam piamente na restauração de Israel e na construção do templo. Isso é uma grande jogada de Satanás para desviar a mente dos evangélicos, dos pastores, das lideranças evangélicas. Nota que a grande maioria evangélica fica de olho em Israel. Mas o Israel que está lá, naquele local, Deus falou que eles nunca mais voltariam para lá. Os judeus que lá estão são de origem casariana, são casares. Não são judeus verdadeiros. São judeus falsos. 500 anos depois da vinda de Cristo, no século V, os casares criaram o Talmud. O Talmud é o livro que hoje os judeus usam, os rabinos usam, como fosse a palavra de Deus. E o Talmud é um dos pouquíssimos livros do mundo que mais ofende a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Talmud são 63 capítulos. Os irmãos devem adquirir um Talmud e ler. Então Satanás tem usado isto e usado a nação de Israel de hoje, que não é a nação de Israel, para que as pessoas fiquem observando Israel relativamente à vinda do Messias. É o modo que Satanás está fazendo para desviar a mente das pessoas que querem acreditar na vinda do Messias. Eu creio, como o irmão Robert falou, nós estamos bem próximo da vinda do nosso Messias. Olha, não sei se os irmãos todos sabem, eles estão querendo usar o magma, que é os elementos metálicos que estão derretidos no centro da Terra, como energia. O magno, o irmão sabe que a Terra é como se fosse um dínamo. Ela tem um eixo, a sua rotação, a Terra gira a 1.600 quilômetros na altura do Equador. Depois daquele tsunami que teve lá em 2006, o eixo da Terra moveu 5 centímetros. Segundo os cientistas, a Terra ela diminui a sua rotação. Quando a Terra diminui sua rotação, os dias são mais curtos. No momento que hoje já são 18 de julho. Irmão, daqui a pouco nós estamos em 2016. Então nós temos que ficar muito atentos. Observar os estudos que o irmão Rogério está dando. Observar bem essas profecias. Mas nós temos que descruzar os braços. Para que nós possamos agilizar. Para que aquele dia não nos pegue como um laço. Como o próprio Jesus falou ali em Lucas. Tá, irmãos? Nós temos que orar muito a Deus, pedir muito Deus orientação, nos unir mais, estar mais unido como igreja, esquecer a nossa individualidade e procurar estar sempre junto para a gente até orarmos mais. Nós até fizemos um propósito de reunir uma vez por semana ou nessa sala para a gente orarmos juntos, pedindo a Deus orientação, fortalecimento, porque o momento urge e as coisas estão acontecendo e nós temos que estar vigilantes, como lá a parábola lá de Mateus 24, quando fala que nós devemos estar vigilantes para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Então que Deus possa nos abençoar, aproveitar, deixar um abraço a todos e um feliz fim de sábado e uma semana de bênção e de vitória para todos, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Bom, estava digitando aqui. Irmãos, vamos fazer uma oração para encerrar. Nós voltamos com esse estudo na segunda-feira, ainda Apocalipse 17, a partir do versículo 13, né? Eu acho que o assunto ver o posicionamento que foi mencionado do sétimo rei, que é o bem.
116, e o Francisco aí entra nessa quarentena por mata que ninguém consegue enxergar direito o que está acontecendo lá dentro daquele cafetório lá. Bem, vamos orar, o irmão Fabiano, ou ora. Ô Marcílio, cadê a Maria Eugênia? Não vem não? Maria Eugênia não está hoje na sala, pastor. Ela parece estar mudando, né? Eu acho que sim. Depois eu quero falar com você, eu fico na sala aí, ou então vamos fechar a sala, depois falar uma coisa com o irmão. Tá, Marcílio? Tá, eu chamo no seu Skype. Tá, você me chama no Skype. Posso orar, irmão Marcelo? Fique à vontade, Robson. Pode orar, Robson. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós somos gratos, Senhor, porque nesse dia onde é o teu dia, o sábado eterno, nós o santificamos ele. Amém, E gente. tivemos esse maravilhoso estudo com o teu servo amado, irmão Rogério. Senhor, nós agradecemos porque nós podemos, mais uma vez, nos alimentarmos, Senhor, de uma comida forte, que nem todos podem comer, Senhor. Muitos ainda não podem, infelizmente, comer dessa comida que nós temos comido. Nós temos nos alimentado. Mas o Senhor, pela tua misericórdia e graça, viu com bons olhos todos nós que estamos aqui. Aqueles que também, Senhor, estão na sala, no lado externo, que são nossos irmãos amados, que estão compartilhando, estão comendo dessa comida, Senhor. E oramos para todos os outros irmãos que ainda não estão comendo dessa comida, mas que vão se alimentar também. Nós oramos para esses, Senhor, que vão ainda se achegar, Senhor, a este rebanho. Nós não somos, meu Deus, filiados a denominação nenhuma. Nós fazemos parte da igreja de Mateus 18:20, aonde estiver dois ou mais reunidos no teu nome, o teu Espírito habita no meio de nós. É isso que nós queremos, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Amém, Pai. Amém. Irmã Joana, você está indo aí? Irmã Joana, está aí? Ô, irmão. Mandar um beijão para você, de saudade de você. Eu vi sua voz. Irmãos, amados irmãos. Filho para todos. Amém. Amém. Quero registrar com muita alegria, viu, pastor Fabiano? Nós tivemos 20 e poucas pessoas estudando conosco, gente nova. Amém. Que eu não havia visto ainda, como o irmão Francisco, pelo menos eu ainda não tinha visto, o irmão Edson, enfim, aí tem bastante gente, o irmão Biratã, que eu pelo menos também não conhecia. Amém. Enfim, gente, tem gente nova aparecendo aí, gente que está ajudando, gente que está colaborando, gente trazendo informação. Que Deus abençoe grandemente esse povo todo, né, pastor? Vamos lembrar de orar por essa moçada aí e que eles voltem mais vezes a estudar conosco aqui para que possamos todos aprender juntos, né? Amém. Eu não sabia, Francisco, Edson e o Biratã, né? Francisco, Aldair, eu pelo menos não, né? O Francisco, Aldair, tem o Edson, Dresch. O Pedro já veio algumas vezes aqui com a gente. O Biratã Venâncio, eu pelo menos não conhecia. Sejam muito bem-vindos, amados de Deus, e voltem sempre para nos ajudar aqui, tá bem? Ok. Que bom, que bom. Deus abençoe uma semana de paz e de vitória para os irmãos. Amém, amém. Amém. Irmãos, boa noite a todos, obrigado pela presença. E até segunda-feira, às 20h30, nós vamos dar sequência nesse estudo aí, que vai esquentar o negócio. Amém. Boa noite. Boa noite, irmão Juliano. Que saudade de você, viu? Ô, irmão Juliano. Deus abençoe, irmão Juliano. Ô, irmão Fabiano. Deus te abençoe, você, sua esposa, seus pais, a sua mamãe, seu sobrinho que nasceu. Deus abençoe você muito, tá? Olha, não esquece aquilo que eu te falei lá quando você estiver lá naquele local, tá? Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Vamos ficar aqui na saudade, já esperando pelo estudo da próxima segunda. Amém. Glória a Deus. Esquecemos de mencionar o irmão Rafael Caetano. Irmão Rafael, Deus o abençoe grandemente, meu irmão. Depois eu vou pedir, Rogério, esses irmãos que estão entrando na sala,
ele digitar pelo menos da onde eles estão falando, se estão no Rio de Janeiro, estão na Bahia, né? Para a gente ter uma ideia, o alcance. É verdade. Né? Eu estou na Bahia, né? Era bom de eu, por exemplo, estou em João Molevado de Minas Gerais, tá? Só que é um carioca perdido aqui mesmo. Deus abençoe a todos, viu? Fiquei muito feliz de saber desse grupo novo aí, participando conosco. Que Deus possa honrar a sua fé e acrescentar aquilo que você precisa cada dia, em nome de Jesus. Abraço, irmão Juliano. Abraço, Robson. Rogério. Amém. Ósculo Santo a todos, amados de Deus. Irmã Joana, pastor Fabiano, irmão Robson, irmão Marcílio. Deus abençoe grandemente cada um de vocês, meus amados. Amém. Boa noite a todos. Até segunda-feira.